Estimados senhores e senhoras, bem-vindos ao nosso canal Minuto Advocacia, Ricardo Minuto, sócio titular. Neste vídeo, a ideia é conversarmos sobre um assunto que tem sido matéria recente, mais intensa na imprensa, que é o chamado tema decidido pelo STF nesse mês de dezembro, da revisão da vida toda, ou seja, para os aposentados pelo INSS, que tiveram sua aposentadoria posterior à reforma da Previdência de 1999, há a opção, o direito, de revisar o período básico de cálculo e o salário de benefício, considerando o somatório de todas as contribuições ou as contribuições de todo o período contributivo desse beneficiário. Então, com a reforma da Previdência em 1999, houve a instituição de uma regra de transição que foi adotado como regra pelo INSS, em que o período de contribuição do segurado era considerado para fins de apuração de tempo de contribuição, mas a base de cálculo, os valores para apuração do salário-benefício foram considerados o período de junho de 94 em diante, e aí considerando as maiores contribuições, correspondendo a 80% do período a partir de junho de 1994. Então, essa chamada regra de transição. Isso foi adotado para todos os beneficiários. Entretanto, aqueles beneficiários que já estavam vinculados ao regime geral de previdência, do INSS, ou seja, anterior a lei de 1999, existia a chamada regra definitiva, que significa considerar as contribuições de todo o período de contribuição daquele segurado, não somente aquelas contribuições a partir de junho de 1994. E esse critério de cálculo pode gerar uma remuneração, uma renda média inicial de aposentadoria do benefício diferente. E aí é uma opção, é um direito do beneficiário optar pela regra que lhe seja mais favorável. Havia uma discussão se essa aplicação da regra da vida toda também se aplicaria àqueles aposentados após a lei de 1999, a lei 9.876 de 99, Havia uma discussão nesse sentido, que já tinha sido superada no âmbito do STJ, pelo Tribunal de Justiça, mas que gerou um tema de discussão no âmbito do STF, do Tribunal Federal, e nesse mês de dezembro, então, consolidou o assunto em que há o direito, sim, do beneficiário, que tinha essa condição, que se aposentou após 1999, de optar pela regra que lhe seja mais favorável. Então, definiu a tese em que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a lei 9.876, de 26 de 11 de 99, e antes da vigência das novas regras da aposentadoria, regras constitucionais, introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, então, se veja, o período de 1999 a 2019. Então, esses beneficiários têm o direito de optar pela regra definitiva, que é a regra que considera todo o período contributivo, caso esta regra lhe seja mais favorável. Então, esse é o chamado tema de revisão da vida toda dos beneficiários aposentados, beneficiários do INSS. Então,
O primeiro passo é apurar os cálculos, proceder aos cálculos e verificar se realmente a regra definitiva, chamada regra da vida toda, apresenta uma renda mensal inicial, chamada RMI, mais favorável do que aquela aplicada pelo INSS na carta de concessão. Então, esse é o primeiro passo. Apresentando um valor mais favorável, aí é interessante o ajuizamento da ação, recomendamos, sugerimos, né, que procure seu advogado para proceder o ajuizamento da ação. Né? E a ação corresponde não só à atualização ou alteração da renda média inicial, renda mensal inicial, RMI, mas com as atualizações até a presente data, né? Como também a cobrança ou recuperação, né, daqueles valores, desta diferença de valores dos últimos 5 anos, atualizados pelos índices aí, legais. Né? Então, realmente é um direito interessante de ser pleiteado pelos beneficiários. Então, esse é o tema principal. Estamos à disposição para orientações, complementos, tá? E desejamos sucesso aí a todos os beneficiários e todas as pessoas aí que estão nos acompanhando. Obrigado pela atenção, até mais.